Vamos à saúde agora dos 3 Elias. Segundo Elias, a fim de cumprir sua missão, o batista deve ter o quê? Sã constituição física, bem como, que mais? Resistência, leiam aqui para mim, irmãos. Resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que esse Elias fizesse o quê? Regesse os seus apetites e paixões. Meu esposo fala muito em casa, repetidas vezes. Ele disse, quando meu eu quer fazer tal coisa, eu contrario o meu eu e eu faço outra coisa. Para que o meu eu não cresça dentro de mim e eu me acostume a obedecer a quem não é o meu Senhor. Amém. Então, precisamos reger os apetites e paixões. Segundo Elias, e este João alimentava-se de quê? Gafanhotos. Não é o objetivo do estudo de hoje, mas gafanhotos é alfarroba, de forma bem direta. E vamos já ver um texto que confirma isso. São favas, e favas de alfarroba e mel silvestre. A gente vai ver a imagenzinha, olha aí, as favas de alfarroba. Tá? E no Brasil tem. Isso. Então, alfarroba, fruto também conhecido pelos judeus como gafanhoto. Um ótimo substituto do chocolate. Isso aqui, queridos, eu tirei aqui, ó, desse site, desse blog aqui, pois não contém cafeína, né? E aqui a gente vai ver o texto que confirma, inspirado, que confirma isso. Seu regime puramente vegetariano, o Senhor Deus não se contraria. Composto de gafanhotos e mel silvestre, era uma reprovação à tolerância para com o apetite e à glutonaria predominante em toda parte. Estamos vivendo hoje num tempo, meus irmãos, em que um dos nossos maiores inimigos chama-se glutonaria. Esse é um dos nossos maiores inimigos. Por sua vida abstinente, olhe lá, simplicidade, alimentação simples, João Batista devia constituir uma repreensão para a sua época. Terceiro Elias, e os mesmos princípios de temperança que João observava devem ser seguidos por aqueles que, quando em nossos dias, devem advertir o mundo da vinda do Filho do Homem. Somos nós. Nós precisamos ter os mesmos princípios de temperança. Moradia. Como deve ser a moradia dos Elias, os 3? Entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração cujo destemeroso ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. Distanciado de qualquer cidade de renome, distante de qualquer cidade, e não ocupando nenhuma alta posição na vida, Elias, o tesbita, não obstante, entregou-se à sua missão, confiante no propósito de Deus de preparar diante dele o caminho e dar-lhe abundante sucesso. Está aqui em Profetas e Reis. Distante. Segundo Elias, e João Batista esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Deserto, distante da cidade. Foi numa região isolada que encontrou o seu lar, em meio de despidas colinas, olha a descrição da geografia local. Em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas, terra de muito pó, vou acrescentar com muito pó, vermelho, barro, quando tem barro vira manteiga. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era propício a quê, meus queridos? Aos hábitos de simplicidade e abnegação. É o que nós precisamos desenvolver. Não perturbado pela agitação do mundo. Poderia estudar o que lá? Nessa geografia. Lições da natureza, da revelação e da providência. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade, quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. João encontrou no deserto sua escola, santuário e santuário. Terceiro, nós. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que nelas permanecem, fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma, desnecessariamente. Queridos, a mensagem de vida no campo não é para alguns, é para todos. É 100% do povo de Deus.
Cabe ao quê? Cada um entender a mensagem, entender o chamado e obedecer. E dar os passos de obediência. É isso que é esperado do povo de Deus. Dar os passos da obediência. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender as instruções que a miúde, vocês sabem o que significa miúde? Frequentemente, com frequência, repetidas vezes. Vamos retomar? Vamos substituir. Devemos começar agora a atender as instruções que com tanta frequência nos têm sido dadas. Que instruções são essas? Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência de inimigos. Num tempo como este, deve o povo que procura guardar os mandamentos de Deus procurar o quê? Lugares afastados, longe das cidades. Vida no Campo 21. Outra vez dizemos, sair das cidades. Não considereis uma grande privação, terdes de ir para as colinas e montanhas. Olha aí a geografia de novo. Mas buscai esse o quê? Retiro, lugar retirado, onde podereis estar, de que forma? Sozinhos com Deus. Para aprender o quê? Ele não disse para você ficar na cidade e aprender. Não estou dizendo, queridos, com isso, que é impossível aprender a vontade de Deus na cidade. Não, não é isso. Né? Então vamos colocar de forma bem clara. Mas na leitura do livro Vida no Campo, a irmã White ela ainda nos diz que se nós permanecermos na cidade com os nossos filhos, a obra de moldar o caráter dos nossos filhos, ela se torna 10 vezes mais difícil. Então, a gente... mas ela não está falando que não é para saber a vontade de Deus. Não, mas ali está o princípio. Então, nós seguramos o quê? Pegamos o princípio e nós adaptamos e colocamos, porque tem que ser feito dessa forma, temos que adaptar, sim, porque princípios são inegociáveis. Então, isso serve para todos os aspectos da nossa vida. Na cidade, é muito difícil. Nós educamos o nosso filho, depois que nós o tiramos da escola, os 2 primeiros anos na cidade. E, queridos, é muito difícil. Vamos avançar. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. E o texto continua. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Olha aí a geografia de Deus novamente. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades. E aspirai o ar celeste e revigorador. Ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagâncias da vida na cidade, possais ser companheiros para vossos filhos. Isso aqui, irmãos, é o tesouro de Deus para nós. Possais ser companheiros para vossos filhos, ensinando-os a conhecer Deus mediante suas obras e preparando-os para uma vida íntegra e útil.